Hebreus, o Sérgio nos falou sobre a fé. De Filipenses, a Luciana nos leu e começou com a palavra pegou, já vos. Duas palavras que nós podemos pensar sobre a nossa própria vida, no nosso dia a dia, para com Deus e para com as pessoas que nós estamos nos relacionando, não é? Na fé aos Hebreus, que foi colocado, é-nos falado a importância da nossa fé, e a própria história mostrou as pessoas que viveram a sua fé em Deus na prática do seu dia a dia, da sua vida, nas coisas que eles estavam fazendo. Elas tiveram alguns resultados, não é? Então vamos analisar nossa vida. O que nós queremos? Nós queremos ter resultados, não é? Nós não estamos vivendo por viver, não estamos trabalhando por trabalhar, não é? Não estamos estudando por estudar, não estamos conhecendo as pessoas por conhecer, não é? De nada iria valer se não tivesse um motivo. Qual o motivo? Qual a razão? É termos resultado. Então vamos colocar aqui, aonde a nossa fé quer nos levar? Nossa fé quer nos levar a termos resultados, não é? Esses resultados que nós queremos ter são resultados duradouros, não é? Resultados que permanecem e que faz nós regozijarmos, não é? A cada momento, em cada etapa, em cada resultado que nós adquirimos. Então, que fé que eu tenho na minha relação com Deus, dentro da história que nós conhecemos, não é? Que faz com que eu venha buscar esses resultados que eu gostaria de ter. Então, se eu perguntar para todos vocês aqui, vocês acreditam em Deus? Eles vão falar que sim. Como que você está praticando a sua fé com Deus no seu dia a dia? Não basta nós só termos a fé em Deus, não é? Às vezes nós temos fé em Deus e vamos vivendo sem determinados objetivos na prática dessa fé, que faz com que a gente não adquire nenhum resultado. Então, assim, poxa, há quanto tempo eu acredito em Deus, não é? Minha vida não teve muita mudança, não é? Pelo contrário, às vezes até aconteceu coisas na minha vida que foi ruim, o resultado não foi bom. Então, quando nós pensarmos na fé, quando lembrarmos da fé, vamos pensar, nós temos que ir em busca de algum resultado, não é? Que faça sentido essa fé. Quando nós falamos de fé, também nós temos que associar primeiramente a Deus, não é? Está ligado a Deus. Então, às vezes eu quero ter algo, não é? Não quero muito ter isso, mas agradando a Deus. Será que isso está agradando ao coração de Deus? Aquilo que eu quero? Todos nós queremos alguma coisa, não é? Estamos em busca de alguma coisa. Mas será que isso que nós estamos buscando está agradando a Deus? Ah, mas eu tenho fé em Deus, eu estou buscando alguma coisa, que é um determinado resultado, mas às vezes não está batendo, né? Aquilo que eu quero de acordo com a vontade de Deus. E aí o que vai acontecer? Esse resultado nunca vai vir. Então, vamos pensar, não é? A minha fé em Deus, não é? Que está em eu, a minha relação com Deus, que eu estou em busca de resultados, não é? Eu tenho que fazer vir esses resultados, e agradando a Deus, é claro que vai agradar a mim.
Então essas pessoas que foi lido aí no Antigo Testamento, não é? Lá em Hebreus, Noé, Abraão, essas pessoas, eles tinham a fé em Deus, eles queriam fazer algo, ter os seus resultados, mas esse algo que eles queriam, com certeza estava de acordo com a vontade de Deus. Aí os resultados vieram. Então a nossa fé, ela não pode ser em vão. Eu quero isso, eu tenho fé que eu quero isso. Ok, você pode ter isso, mas será que é isso que realmente Deus quer? Como que eu vou saber então qual é a vontade de Deus? Não é? Será que a vontade de Deus está de acordo com a minha vontade? Como que eu vou entender isso? Se a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus? Se a vontade de Deus está de acordo com a minha vontade? Então, eu tenho o costume de pensar assim, e de me analisar assim. Como que o mundo está vivendo? Não é? Como que o mundo está vivendo? A maioria das pessoas estão vivendo. A maior parte das pessoas estão vivendo. Todas elas estão buscando os seus resultados para satisfazer o seu próprio eu. Não é assim? Não é? A maioria está buscando os seus resultados para satisfazer o seu próprio eu. E nós vemos como que está caminhando o mundo. Não é? A gente vê muita tristeza, muita solidão, muita pobreza, muita angústia. A gente vê muitas coisas tristes, não é? Então, o mundo ele passa para nós ser um parâmetro para que nós possamos direcionar a nossa vida. Então, cada vez mais que eu ter atitudes egoístas ou atitudes altruístas, vai fazer com que eu venha cada vez mais me aproximar de Deus ou me distanciar de Deus, de acordo com esses dois sentimentos. Um sentimento egoísta e um sentimento altruísta. Então aí você pensa em algo, você pensou em algo. Vou fazer isso. Qual a sua motivação de fazer isso? Eu quero ir em tal lugar, não é? Eu quero comprar determinada coisa. E o que eu vou fazer com essa coisa? Não é? Olha que interessante. Eu vou viajar, né? Eu vou para os Estados Unidos. Qual a minha motivação de ir para os Estados Unidos? O que eu vou fazer lá? Então a gente tem que pensar, essa motivação, ela provém do egoísmo ou provém do altruísmo? Ali nós vamos entender se eu estou mais próximo, essa minha motivação, se eu estou mais próximo da vontade de Deus ou não. E aí isso vai me dar mais motivação se eu ver, não, eu estou indo para aquele país, a minha motivação, não é? É ajudar determinada pessoa, a minha motivação é fazer um bem para determinada pessoa. Se a minha motivação não parte da minha própria vontade, é um sinal que eu estou mais próximo da vontade de Deus. Então o que eu vou fazer naquele país? Eu tenho que perguntar se o que eu vou fazer naquele país está mais próximo da vontade de Deus ou está da minha vontade. Então eu quero realizar isso. Então, se eu quero realizar isso, eu tenho fé, não é? Eu acredito que eu vou realizar isso. Então vem da fé. Eu vou realizar isso, a realização é o resultado, não é? Eu quero realizar isso. Esse meu realizar, eu estou mais próximo da vontade de Deus ou é porque eu quero? Eu quero e pronto. E Deus vai me ajudar porque eu quero. Então por que Deus então não ajuda todo mundo, não é? Das pessoas que acreditam em Deus. Tem pessoas que acreditam em Deus, as coisas não acontecem. E tem pessoas que acreditam em Deus e as coisas acontecem. Então, me defina isso então. Porque para A acontece e para B não acontece. Então a gente vê na história da Bíblia que esses personagens que Deus trabalhou mais diretamente foram personagens que eles não estavam pensando na vontade deles, não é? Quando Deus pega e chama lá Moisés, não é? Moisés já estava meio no conforto dele. Ele estava na sua acomodação, não é? Ele conseguiu a esposa dele, não é? Ele estava lá de bem lá com o sogro dele, ele já tinha lá como trabalhar ele estava sofrendo lá de escravidão, ele estava lá de boa. Aí Deus apareceu para ele.
que Deus pediu para ele? Fazer a vontade dele? Não. Mas se ele não tivesse fé em Deus, é claro que Deus não ia chamar ele. Então a fé dele em Deus fez ele fazer algo que não foi pensando nele. Se ele pensasse nele, ele ia fazer? Ele não ia fazer, não é? Não partiu dele. Não, eu vou ajudar aquele povo lá. Não, Deus pediu. Então nós temos que perguntar para Deus, o que Deus quer de mim? Não é o que eu quero de Deus. Não é? O que Deus quer de mim? Eu sempre pergunto, o que eu quero de Deus? Deus, eu quero isso, tá? Então você vai me ajudar? Claro, Deus quer ajudar, não é? Mas será que lá na frente vai vir as consequências? Que seria o resultado? Não é? Às vezes o que te agrada hoje, amanhã vai te aborrecer. Não é? Todo início de relacionamento. Quando você começou a namorar lá com o Benedito, foi bom ou ruim? Foi bom. Será que você não pediu antes para Deus um namorado? Você pediu, não é? No começo foi ótimo. Mas qual foi a consequência, o resultado? O Benedito está aí, do seu lado? A gente já sabe qual foi a consequência, não é? Então olha que interessante, a nossa relação que nós temos que ter com Deus. Para saber o resultado da minha fé. Porque a fé, ela tem que ter substância. Uma fé que não tem substância, não é? Nós temos que questionar que fé é essa. Então vamos em busca de substância no nosso dia a dia. Porque a nossa fé não pode ser em vão. Então o que realmente eu quero? Não é? Usando os exemplos de homens que marcaram a história na sua fé para com Deus. Eu tenho que usar esses exemplos, não é? Jesus apareceu para Paulo e pediu para Paulo, vai, não é? Vai. Paulo não queria fazer aquela vontade, né? Paulo não estava pensando nele. Olha que interessante. Noé. O que aconteceu com Abraão, não é? Deus pediu para que Abraão ofertasse o seu filho, não é? Deus perdeu a fé quando Abraão pediu para Deus para ele ofertar o filho dele? Ele perdeu a fé? Abraão não perdeu a fé, não. Foi lá e ofertou o filho. Então vamos pensar na nossa vida hoje. Qual o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? Nós podemos usar o Isaac como um símbolo, não é? É um símbolo. Vamos supor que o nosso violeiro, ele gosta muito desse violão. Onde ele vai, ele larga o violão. Ele tem um amor por esse violão. A história dele está vinculada com esse violão. Então nós podemos usar esse violão como o Isaac do violeiro. Será que é fácil ele doar esse violão? É fácil? Não, é difícil. Ali nós podemos usar isso como um símbolo do Isaac do violeiro. Não é? Qual é o meu Isaac? Ele pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser, não é? Pode ser alguma coisa. Nós temos que ter um Isaac na nossa vida. E ver qual é o nosso nível de relação para com Deus. Se realmente nós podemos ofertar esse Isaac. O que é esse Isaac? É a nossa dificuldade de ofertar. Não é? E ali você vai medir o seu nível de fé para com Deus. Não é? E ali vai vir o quê? Os resultados. O que aconteceu na vida de Abraão? Foi uma desgraça? Não. De todos esses que foram colocados lá em Hebreus, foram resultados, não é? Satisfatórios. Foram resultados que regozijaram essas pessoas. Até hoje. E quanto tempo aconteceu isso? Não é? Quanto tempo aconteceu isso? Então nós temos que analisar realmente a nossa fé. De que forma eu estou conduzindo a minha fé para com Deus. Não é uma fé cômoda, não é? Eu falo assim para você. Ô Gilberto, eu acredito em você. Você vai ficar contente, não é? Não vai ficar contente? Mas e aí?
Se você não me levar para nada, nenhum lugar, eu vou para nenhum lugar. Não é? Não é? Eu não vou para nenhum lugar, eu não vou fazer nada, o meu resultado vai ser nada. Consequentemente, eu vou ser nada. Não basta acreditar em você? Não basta, não é? Eu tenho que fazer com que essa fé venha ser transformada em resultados reais. Então a gente vê na história que Deus existe na história desses homens centrais. Então Deus foi a figura central desses homens. Eles tinham Ele como centro, Deus como centro. Assim como nós que acreditamos em Deus, temos Deus como centro, não é? E existiu uma oferta para que esses homens pudessem ter feito na relação deles para com Deus. Em cada período da história, a oferta foi dada de uma forma diferente. Por exemplo, o que Deus pediu para Noé, não é? Ele pediu diferente para Paulo, não é? O que Deus pediu para Paulo, através de Jesus? Para de perseguir os meus. Paulo, por que me persegue? Não é? O que Deus pediu? Pediu para parar de perseguir, não é? E fazer a vontade dele. Então essa foi a oferta de Paulo. Ele deixou tudo, não pensou duas vezes. Claro que ele ficou cego, né? Por alguns dias, 3 dias, que foi um grande sinal, não é? Mas qual foi a oferta dele? Deixou tudo para fazer a vontade de Deus. A oferta de Abraão foi diferente. Então ali, você acreditando, Deus ele tem que te levar para algum lugar. Mas você teve que mostrar o quê? Não é? A sua oferta necessária para que através depois de toda a oferta que foram feitas necessária através do centro, precisou o que depois? Um tempo, não é? Precisou um período de tempo, não é? Eu falo, Gilberto, acredite em mim. Tá, Claudinei, acredito em você. Se eu não fizer nada, mesmo que venha existir o tempo, não é? Não vai acontecer nada, não é? Então, eu vou te conduzir para que você atinja aquele resultado. Você pode acreditar, mas você vai ter resultado, não é? Então tem que ser feita alguma coisa para o resultado vir. Então as pessoas que Deus pediu oferta, precisou um período de tempo para aquelas pessoas verem que aquela oferta foi importante. No caso de Noé, depois do dilúvio de 40 dias, Noé falou, nossa, ainda bem que eu acreditei em Deus e fiz a minha oferta. Qual foi a oferta de Noé? A arca. Ele teve que construir a arca. Foi fácil ele construir a arca? Todo mundo lá zombando dele? Não foi, não é? Então, a nossa oferta ela não pode ser fácil. Não é? Uma oferta fácil, não é? Até que ponto você está medindo a sua força em relação com Deus? Ela vai ser proporcional, não é? O resultado vai ser proporcional à sua oferta. Então, ofertou, fez algo para aquela oferta ser justificada, depois de um período de tempo, você vai ver o resultado. Então nós, cada um de nós aqui, devemos pensar qual hoje a minha realidade para com Deus, não é? Nós temos que ficar inquietos, não é? Com a nossa realidade para com Deus. Temos que ficar inquietos. Ah, eu acho que eu já fiz bastante a vontade de Deus. Ah, eu acho que eu faço a vontade de Deus, não é? Ah, eu não faço mal a ninguém, não é? Eu vou na igreja, eu faço a minha oferta, não é? Às vezes eu pratico uma boa ação aqui, uma boa ação ali, eu não falo mal de ninguém, não é? Então, ou seja, você se acomoda nisso, então esse é o seu padrão de fé. Você não vai ter um resultado maior e melhor do que isso. Ah, eu vivo em paz. Você vive em paz, mas o resultado não vai ser mais do que isso. Então, ser esse personagem central na história, nós temos que nos colocar como esses personagens centrais na história. O que faz você ser diferente desses personagens centrais na história? O que faz? Eles tinham 2 cabeças?
4 orelhas? 2 nariz? Apesar que o meu vale por 2. Não é? O que eles tinham diferente? Não é? O que eles tinham diferente é que a fé deles, não é? Através daquilo que Deus pediu, eles estabeleceram. Aí você fala assim, mas, Deus para mim, Claudinei, Deus para mim não pediu nada para mim não. Não é? Você pode falar, não é? Será que não pediu? Hã? Ou será que quando pediu você nem deu ouvido? Ou procura nem escutar direito? Não é? Aí você vai meio que passando, aí passa. Faz tempo que Deus não pede alguma coisa. Não é? Então, veja, como eu posso falar? Faça uma prova para com Deus. Eu vou fazer isso. Agora você espera o período de tempo para que os resultados venham. Agora, se você quer alguma coisa que seja centralizado na sua vontade, é claro que pode acontecer, não é? Não é? Você vai em busca, é claro que você vai fazer acontecer. Mas qual vai ser o resultado lá na frente? Lembra-se do seu namorado lá, o Benedito. Não é? Talvez você pode encontrar o Benedito 2, Benedito 2. E aí o terceiro já vai ser o Maledito. Não é? Eu falo assim, nossa, realmente Deus escutou a minha prece, não é? Mas qual vai ser o resultado para com ele? Qual vai ser? Então, como nós devemos nos regozijarmos? É de acordo com a nossa história, ao longo da nossa vida, do meu eu para com Deus. Não é regozijar hoje, através de um resultado que eu adquiri, não é? Quando você recebe o seu salário, você fica contente, não é? Faz quanto tempo Deus recebe salário? Não é? Não é esse tipo de você regozijar nesse resultado. Pronto, a vida acabou ali, naquele resultado que você teve? No benedito que você recebeu, acabou a vida ali? Não. Esse regozijar, nós temos que pensar, é uma crescente, uma crescente. Cada etapa da nossa vida tem que ser novas conquistas, porque a nossa vida, ela é eterna, não é? Nós não podemos nos acomodar na primeira conquista que nós tivemos, não é? A maioria das pessoas acontece isso, não é? A pessoa quer porque quer ter um bom emprego. Pronto, já se acomoda. Quer porque quer arrumar um namorado. É o seu caso, senhorita? Aí arrumou, aí já se acomoda. Quer porque quer ter filhos. Aí tem filho, se acomoda. Quer porque quer ter a casa. Entendeu? Ele não vai se acomodando. Não é? Se eu arrumei um namorado, a minha vida se fecha ali? Não, não pode se fechar, né? Quantas outras pessoas existem, não é? Que vai precisar de mim, do meu eu. Então esse meu namorado, esse meu marido, essa minha família, esses meus filhos, ele tem que ser a base para mim e para com as outras pessoas. Não é? Mas a maioria está se acomodando, não é? Então vamos pensar das pessoas, vamos tirar Deus da nossa vida, vamos tirar a fé e vamos pensar nas pessoas que gostam muito do dinheiro e do material e que traçam os objetivos e que estuda bastante, se dedica bastante. Eles vão conseguir resultado? Claro que eles vão conseguir resultado, não é? Então eles acreditam que vai conseguir resultado. Porque tudo está dentro da nossa mente, não é? O nosso interior que se faz visível. Então você acredita e vai em busca disso através do seu esforço, você torna substancial isso. Então a pessoa não precisa ter fé em Deus para as coisas acontecerem substancialmente. Basta ela acreditar. Não, eu vou ser uma pessoa que vou ganhar muito dinheiro. Quantas pessoas vão ganhar muito dinheiro? Não é? E nem acreditar em Deus acredita. Porque está na mente dela, não é? Dela, ela vai, se esforça e consegue aquele resultado. O que faz diferente dessa pessoa e de uma pessoa que tem uma relação para com Deus? O que faz?
Se aquela pessoa que tem fé para com Deus se acomoda, não muda muito, não é? Não é? Porque uma pessoa que só acredita na importância do material, na importância das coisas, não é? Ela pode se acomodar, não é? Se ela atingir os objetivos dela. Vai viver só de renda, agora tá bom, não é? E uma pessoa que tem fé, não é? Que tem uma relação com Deus, ela sabe que essa vida não termina aqui. Ela sabe, não termina aqui essa vida. Que a nossa vida, ela é eterna. Como ela pode se acomodar, não é? Por mais que ela tenha um bom rendimento, não é? Nos seus investimentos, tem uma boa casa, um bom carro, uma família perfeita, não é? Como que ela pode se acomodar? Se ela sabe que a vida dela é eterna. Então, cada etapa que nós passamos da nossa vida, não é? Nós temos que ir em busca de outros objetivos, ou de maiores objetivos, não é? Associando esses objetivos com Deus, não é? Vamos associar os nossos objetivos com Deus. E aí a gente vai ficar inquieto, não é? E não nos acomodar. E vamos sempre pensar em novos Isaacs. Você acha que se a partir do momento que o violeiro ofertou o violão, será que quando ele ultrapassar esse objetivo, conseguir os resultados dentro do período de tempo, lá no outro período ele não vai ter um novo Isaac? Não é? Talvez ele já tenha até uma guitarra nova, né? Não é? Uma banda, não é? Então, cada período que você passar, lembre-se, sempre terá um novo Isaac. O que quer dizer isso? Que esse novo Isaac, a oferta vai ser o quê? Maior, não é? Vai ser até mais difícil. Faz sentido ou não faz? Porque você está crescendo, não é? Aí quando você pensar lá atrás, nossa, eu não acredito, ofertar aquele violão foi difícil. Quando você pensar lá na frente, né? Não é lá atrás. Lá na frente você pensar lá atrás. Nossa, eu não acredito que eu sofri tanto para ofertar aquele violão. Você vai pensar assim. Por quê? Porque você vai estar aqui. Fala assim, nossa, o quanto eu era pequenininho e não entendia. Por isso foi importante eu ter acreditado em Deus. Porque se Deus não existisse na minha vida, eu não ia ofertar aquele violão. Então, o que é difícil para você hoje, se você faz a sua oferta na fé, como exemplos que a gente tem na história, lá na frente você vai ver, nossa, ainda bem que eu consegui ofertar. Por quê? Porque senão ia parar no tempo. E a gente fica nos enganando, é a gente que nos engana. Vai falar, Satanás me enganou. Que Satanás o quê? É você que se engana, não é? Você que gosta de se enganar. Porque você vai arrumar uma brecha para sair, não é? Para desviar, não é? Como é que fala? Para esquivar, não é? Você vai esquivar, você mesmo está esquivando para não fazer aquela oferta. Então qual é a prova da fé? É a oferta. Estes homens que o Sérgio leu, eles tiveram que dar alguma oferta para Deus. Ah, mas será que Noé só ofertou a arca na história dele? Com certeza não. Paulo ofertou só, não é? Ter deixado a vida dele de militar e ter vivido a vontade de Deus? Só não. Quantas outras ofertas ele teve ao longo da história dele? Porque ele ia adquirindo crescimento. Então, cada etapa da nossa vida vai existir uma oferta. E agradeça a Deus que vai existir essa oferta. Isso mostra que você não está parado. Então, a única diferença que vai existir do homem de fé para um homem bem-sucedido que não tem fé e que vive o mundo como vive, é as etapas que vai vencendo com destino à eternidade. Que quantos homens de fé que tem aí, não é? Quem está vivendo uma vida cômoda e uma vida em abundância, não é? Mas está cômodo. O que faz esse homem de fé ser diferente de um homem que não tem fé? E que tem todas as coisas? Nada. Ele simplesmente parou. Então nós temos que nos analisar. Qual é o meu Isaac hoje?
que eu devo ofertar para Deus, que é o meu centro, não é? E estabelecer um período de tempo, mas eu não posso estabelecer esse período de tempo parado. Você acha que você faz a oferta, você estabelece o período de tempo e fica parado, o resultado vai vir? Não vem. Também não vem. Né? A oferta de Noé, qual foi? A arca. Depois que ele fez a arca, já não foi fácil fazer a arca, né? Ele ficou lá de boa, ele dormiu lá os 40 dias, não é? Ele teve que cuidar, até passar os 40 dias. Então vamos levar isso para as nossas relações que nós estamos tendo, não é? E levar essa relação que nós estamos tendo para Deus, para com Deus. Vamos colocar aqui nós, não é? Eu estando aqui e você estando aqui, não é? A minha relação com você juntamente com Deus, não é? Então nós temos que ter o nosso centro, que é Deus. Vamos colocar aqui, nossa figura central é Deus, não é? Qual a nossa oferta que nós podemos fazer para Deus? A nossa oferta necessária que nós podemos fazer para Deus, para que a nossa relação, não é, faça sentido. Não é eu fazer a sua vontade e você fazer a minha vontade. Não. Nós juntos devemos fazer a vontade de Deus. Então o que Deus está pedindo para mim agora, nesse momento? Não é? Na minha relação para com você, nós temos que analisar as nossas relações em relação a isso. E depois nós vamos esperar o quê? Um período de tempo. Uma relação baseada nisso, ela tem uma tendência, uma probabilidade maior de dar certo. Porque nós não podemos fugir. A fé ela é importante. Mas o que é importante também? O que é importante? Que eu vou colocar aqui até em vermelho. A responsabilidade. A responsabilidade. Não é? Porque é claro que Deus quer que dê certo essa relação. Claro que Deus quer, não é? Mas por mais que eu faça a oferta que Deus está pedindo, não é? Se eu não cumprir responsabilidade dentro desse período de tempo, o resultado não vai vir de acordo com a vontade de Deus. Você não pode culpar Deus. Então olha só o quanto que a nossa vida, ela não é fácil de ser vivida, não é? E nós devemos, ao invés de ficar esquivando daquilo que Deus está nos pedindo, não é? Nós devemos abraçar. E quanto mais nós abraçarmos e cumprir a responsabilidade, mais nós vamos ver o que? O nosso crescimento em cada etapa. Esses dias eu fui na montanha com uma pessoa. A gente subiu a montanha caminhando e conversando, não é? Aí chegamos lá em cima, na casa, lá na montanha, eu falei assim para ele, essa casa aqui já existe há 15 anos, né? Aí depois eu fiquei pensando comigo mesmo, nossa, já 15 anos, porque você não vê o tempo passar. Aí eu fiquei pensando, nossa, 15 anos atrás, quem eu era? Quantos anos eu tinha? Não é? O que eu estava fazendo na minha relação para com Deus naquele 15 anos atrás? Quais pessoas que existiam na minha vida? Qual era a minha oferta para com Deus? Não é? Ou seja, minha vida não podia ter parado nesses 15 anos atrás? Não poderia ter parado? Não é? Poderia. Quantas pessoas adquirem um resultado e ficam falando desse resultado a vida toda, não é? Quem já encontrou com velhinhos, né? Que fica contando a mesma história sempre. Não é? Tinha um velhinho lá na Itália, quando eu ia lá encontrar com ele, toda vez que eu ia para a Itália eu ia encontrar com ele.
Toda vez ele contava a mesma história. Então, ou seja, ele está contando uma história que ele viveu quando ele tinha 30 anos. Mas hoje ele tem 60, 70. Por que ele está contando a mesma história? Porque foi algo que marcou muito ele, deu muita alegria para ele. Foi um resultado que foi muito especial para ele. Não é? Mas hoje ele tem 60, tem 70. Ele está contando algo que aconteceu quando ele tinha 30. O que aconteceu? Ele parou no tempo. Se esse resultado veio de Deus, foi bom? Foi bom. Mas como uma pessoa baseada nesse resultado pode viver a eternidade, não é? Hã? Se é um ateu, não é? Se é uma pessoa só materialista, não é? Ele vai até justificar na eternidade dele. Não, eu acreditava em Deus mesmo. O resultado que eu tive na Terra foi bom demais. Eu fui responsável, não é? Eu tive as coisas, não é? Eu batalhei, eu estudei, eu tive minha família. Sem acreditar em Deus, eu fiz isso, não é? Ele vai até justificar perto do que tem fé, não é? Porque todos vão para a eternidade, não é? Ah, o ateu não vai. Eu que acredito em Deus vou. Gente, Deus ama a todos, não é? Ama ou não ama? Ama a todos. Deus ama mais aquele que está distante dele, não é? Há muito mais alegria no céu quando um volta para Deus do que muitos que já estão com Deus. Então, a nossa fé, ela tem que ser baseada em cada degrau que nós estamos vivendo. E como que ela vai ser baseada? Através da oferta que nós estamos sentindo, que é difícil de fazer, não é? Fazer a vontade de Deus não é eu programar, não é? Quando você programa uma viagem, dá tudo certo? 100%? 100% não dá certo. Às vezes você vai e sai de casa, você até esquece alguma coisa. Nossa, agora eu vou ter que correr mais, não é? Você chega no aeroporto, cancelado um avião, não é? Você chega lá, a pessoa que tinha que buscar não chegou. Outro dia, outra vez quando eu fui pro Brasil, chego no aeroporto, cheguei. Daqui a pouco, a pessoa fala assim, ó, eu tô aqui no meio da estrada porque a bateria acabou. Brincadeira. Não é? Uma viagem que você programa nunca dá como você programou. Isso é fato, alguma coisa vai acontecer. E a vida, não é? Não dá para ser programada. Ela tem que ser vencida em cada etapa. Lembre-se, você fala assim, Deus não está me pedindo nada. Claro que Deus está te pedindo. Não precisa você escutar o pastor te falando, o padre te falando, a sua mãe te falando, o seu pai te falando, uma pessoa que você confia muito te falando. Você sabe qual oferta que você pode fazer para Deus. E lembre-se, a oferta é o mais difícil. Não é o mais fácil. Homens na história nos provaram isso. Então, quando eu vejo que algo é muito difícil, eu falo, aqui é o sinal. Não é? Eu não estou fazendo a minha vontade, não é? Eu estou gerando até sofrimento às vezes, não é? Uma vez eu fui para o Brasil, naquela época eu ia para o Brasil ficar 40 dias. Cheguei no Brasil, eu acabei de descer. Desci, pisei no aeroporto, sabe o que eu senti? Eu tenho que ficar aqui 1 ano. Como que eu ia falar para minha esposa? Eu acabei de chegar. O que eu ia falar para ela? Ela sabendo que eu vou ficar 40 dias. Mas eu senti forte, foi muito forte. Eu não tinha como esquivar. Fica 1 ano. Ou você fica 1 ano, ou nunca mais volte nesse país. Sabe o que mais que Deus me pediu? 8 dias de jejum. 8 dias de jejum. Alguém falou para mim fazer? Ninguém falou. Alguém falou para mim ficar um ano no Brasil? Ninguém falou. Se veio, é porque Deus estava pedindo. Sabe por quê? Eu tinha certeza que Deus estava pedindo? Porque não era fácil, não é? Não é? Eu não podia transformar 8 dias de 8 horas, não é? Em 8 minutos. Não seria mais fácil? Então a minha vida, desde os meus 18 anos, para não falar 17, eu sempre procurei analisar cada etapa
da minha vida, da minha relação para com Deus. Porque a partir daquela idade, eu vi que o que Deus me pediu era muito difícil. Quando Deus pediu para me deixar tudo e fazer a vontade de Deus, era fazer aquilo que para mim era o mais difícil. Deixar minha família, deixar a empresa que eu estava há 7 anos. Comecei a trabalhar com 13. E deixar a pessoa que eu gostava. Eu gostava muito dela. Aí depois que você passa no degrau, fala, nossa, ainda bem. Ainda bem, não é? Que eu escutei Deus. Então, a partir dali, eu falava, não, o mais difícil é a vontade de Deus. Porque eu não estou fazendo a minha vontade, não é? Mas será que Deus, Ele não sabe qual é a sua vontade? Você acha que Deus não sabe qual é a sua vontade? Hã? Hein? Você acha que Deus sabe qual é a sua vontade? Qual é o seu nome? Ah, não quer falar, então... Ei, quem... Estamos falando aqui de pessoas que têm fé, tá? Não é? Vocês todos levantaram a mão quando eu pertencia a fé. Então será que Deus não sabe qual é a minha vontade, não é? Claro que Deus sabe. Deus sabe, a Bíblia fala que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O meu é mais fácil de contar. Não é? Quem tem muito cabelo aqui? A Miriam, né? Muito cabelo, a mocinha ali, ó. É mais difícil de contar. Mas até da cabeça dela Deus sabe. Não é? Então eu não preciso expor minha vontade para com Deus. Não é? Ele sabe. Mas Ele quer nos dar no momento certo. Porque se vier no momento errado, você vai perder. Como aconteceu com o Benedito. Você ficou contente quando perdeu o Benedito? Não. Você chorou muito? Muito. E hoje, você chora ou dá risada? Dá risada. Mas poderia não ter acontecido isso, não é? Porque houve uma perda. Não é? E toda perda não é agradável, não é? Dá para entender? Então vamos vencer cada etapa da nossa vida, primeiro fazendo a vontade de Deus. Fala assim, Claudinei, hoje, não pergunta a minha idade não, mas hoje, você realizou todas as suas vontades? Claro que eu não realizei todas as minhas vontades, mas até hoje, Deus fez muita coisa para mim. Muita coisa mesmo. Que se eu tivesse que pedir para Deus, eu não ia pedir tudo isso. Ah, não ia mesmo. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu não ia pedir nem um terço do que aconteceu na minha vida. Não ia pedir mesmo. Então imagina, não, quando Deus me chamou, eu falava assim, não, mas eu quero estudar, porque eu quero crescer aqui na empresa, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero comprar uma boa casa, eu quero ter um bom carro, eu quero dar conforto para meus filhos, eu quero dar uma boa faculdade para meus filhos. Eu não ia sair disso, não é? Se eu tivesse que pedir alguma coisa para Deus naquela idade, eu ia pedir isso. E Deus ia dar risada de mim, não é? Meu filho, você não está pedindo nada. Mas nem isso eu posso dar, sabe por quê? Porque você está ficando longe de mim. Então não pense que você, dentro da sua fé, você está fazendo a vontade de Deus. Não pense que sua fé é o suficiente para você viver bem. Porque toda fé, ela tem que ter provação. Se ela não tiver provação, não é? Não precisa nem ter fé, não é? Então a Bíblia diz, não sei se a Bíblia diz, é um dito popular. Acho que nem, não é bíblico não. Se não for pelo amor, é pela dor. Eu acho que é um dito popular. E realmente acontece muito isso mesmo na nossa vida, não é? Não é bíblico, mas é um dito popular que acontece muito, não é? Às vezes a gente vai de coração e às vezes a gente tem que sofrer mais para entender que aquele é o caminho. Ok? Então vamos nos
pensarmos como é que está a minha relação para com Deus no nível que eu estou vivendo. E fazer com que isso venha se fortalecer mais. Não é? Venha a ter crescimento. E que realmente eu supere esse Isaac que Deus está me pedindo nesse momento, para que lá na frente eu dê risada desse Isaac e falo, nossa, aquele Isaac não foi nada diante desse novo Isaac que Deus está me pedindo. Não é? E realmente aí você vai ver avanço na sua vida. Ah, Claudinei, Deus está te pedindo um Isaac nesse momento? Cada período que você completa na sua vida, Deus vai te pedir um Isaac. Eu estou muito contente que quando acontece, apesar de ser difícil você decidir, mas te dá uma esperança maior, uma alegria maior, que você sabe que é o momento da oferta. E depois dessa oferta, dentro de um período de tempo, Deus vai te dar muito mais do que você imagina. Que será o quê? Os resultados. Vamos orar. Pai nosso bondoso e amado Pai Celestial, Pai nosso, mais uma vez queremos agradecer a vós, Pai, nesse 6º dia do primeiro mês desse novo ano, Pai, de 2019. Estamos aqui, Pai, no Japão, mas também estamos através de nossa mente, do nosso coração no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, enfim, Pai, em todos os lugares que a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento pode alcançar. Que possamos cada vez mais, Pai, fortalecer essa relação para convosco através da nossa fé. E que a nossa fé, Pai, venha se transformada em ações, em substâncias, através, Pai, de nossas atitudes. E que possamos, Pai, ter sabedoria vinda de vós, para que dentro de um período de tempo, Pai, nós possamos nos preparar, não parados, mas que possamos nos preparar, Pai, em atitudes, em ações, para que quando vir, Pai, os resultados, nós possamos ter sabedoria vinda de vós, para poder administrar os resultados, Pai, e fazer com que eles venham dar muito mais alegria a vós, e que eles sejam também um fundamento para que possamos assim avançarmos mais e mais, Pai. Aproveitar a nossa vida, Pai, da melhor forma possível aqui na terra, pois nós sabemos que nós estamos de passagem aqui. E tudo aquilo que ligamos, Pai, aqui em nossa vida, nós sabemos através da fé que temos em vós, Pai, ela será ligada por toda a nossa eternidade. Pedimos a vossa presença, Pai, nesse término, desse primeiro dia da semana, Pai, desse novo ano, e que possamos ter, Pai, todos os dias da semana voltado a vós, ligado a vós, Pai, e que possamos chegar ao final dela, fazermos boas ofertas a vós. Pedimos a vossa presença agora e sempre, em nome do vosso Filho. Amém. Amém.